Bom dia, Sérgio. Bom dia, Pedro. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Bom dia, Carlão. Tudo Beleza. certo? Como é que vocês estão? Beleza? Beleza. Como é que foi aí o recesso? Passa rápido, né? Sim, passou Eu rápido. pisquei e acabou. Não dá nem para descansar, né? Quando a gente pensa que vai descansar, o negócio volta de novo. É assim mesmo. Mas não tem jeito, né? Vamos tocando em frente. Bom dia, Luana. Aguarda aí o pessoal ingressar na sala para a gente começar a retomar. Meus queridos, é o seguinte, a partir de agora, a gente vai intensificar os trabalhos com as questões do Enem, tá? Porque a gente está chegando aí na reta final, e aí a gente vai dar ênfase a isso aí. Claro que a gente tem que concluir o nosso conteúdo de eletricidade, falta a gente falar do finalzinho de eletrodinâmica e falar de eletromagnetismo, tá? A gente vai falar, mas paralelo a isso, a gente vai já trabalhar as questões do Enem e trabalhar também a parte da revisão, tá ok? Então, a gente precisa fazer esse trabalho para poder intensificar a análise dessas questões, para vocês irem já treinando, e do mesmo jeito que as férias passaram rápido, aí o recesso passou rápido, agora para vocês fazerem a prova também vai passar rapidinho. Então, vocês precisam estar preparados e a gente vai trabalhar bastante questões do Enem para poder ajudar aí vocês nessa parte, tá bom? Só um minutinho para a gente começar. Se chega mais alguém. E aí a gente começa. Bom, então vamos lá. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração aqui, rapidinho, para depois a gente começar, tá bom? Então, oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela nossa vida, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por estarmos juntos aqui reunidos após esse recesso, com saúde, com esperança de um breve retorno e que nós possamos ter um bom dia de aula e aprendermos com serenidade todas as informações que forem transmitidas pelos professores, que tudo dê certo e que corra bem, que a gente possa voltar presencialmente para poder desenvolver nosso trabalho e nosso aprendizado. Muito obrigado por tudo, que tenhamos um bom dia, em nome de Jesus, amém. Bom, vejam bem, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar, não. Então, olha só, nós vamos, como eu disse para vocês agora, intensificar o trabalho com as questões do Enem. Nós havíamos, antes do recesso, falado da energia elétrica. Se eu não me engano, eu parei passando alguns exemplos de energia elétrica para vocês, de como era cobrado no Enem e nos vestibulares. Não foi isso? Me lembrem aí. Eu acho que foi isso. Se eu não me engano, a gente parou justamente nessa parte aí, em que a gente estava calculando, mostrando como é que era cobrado o cálculo de energia. Bom, então nós falamos de potência, falamos de efeito Joule, gerador, receptor, e eu falei para vocês das fórmulas de potência, potência dissipada, potência útil e potência total.
Meus queridos, vocês precisam dominar essas fórmulas, tá? São fórmulas simples, fáceis de vocês gravarem, e vocês não podem esquecer dessas fórmulas, tá bom? E outra coisa, não pode confundir por causa da mudança de nomenclatura, tá? Então, alguns autores chamam voltagem de U, outros chamam voltagem de V. Vocês não podem confundir. Então, R é igual a U vezes U sobre I, ou V sobre I. Ou V é igual a R vezes I, ou U é igual a R vezes I, é a mesma coisa. Voltagem é igual a resistência vezes a intensidade da corrente. Então, vocês não podem confundir isso daí. A representação simbólica a gente já mostrou, né? E essas equações de potência, que são variações derivadas das equações normais, iniciais. Então, nós falamos que resistência é V sobre I e potência é V vezes I. Se R é igual a U sobre I, se você substituir aqui, isolar o I e substituir, você vai achar a potência igual a R vezes I ao quadrado, ou se você substituir, isolar o V, você vai achar que potência é igual a V ao quadrado sobre R. Essa potência é a potência dissipada, quando o aparelho obedece ao efeito Joule, tá bom? Então, no resistor, você vai ter aí essa potência dissipada. Os múltiplos que a gente já sabe, né? Principalmente o quilo, quilowatt e megawatt, são bastante utilizados. Então, vocês vão ter que utilizar sempre esses múltiplos, tá? No caso da parte inicial de corrente, vocês vão utilizar submúltiplos. Aqui vocês vão utilizar os múltiplos, certo? Então, quilo, mega, giga vão ser mais utilizados. Lá a gente utilizava os submúltiplos, mili, micro, nano, tá certo? E aí o que que acontece? Você vai utilizar isso nas questões. Então, nós passamos alguns exemplos de questões onde a gente trabalhou com cálculo de energia elétrica. Então, me lembro que eu passei essa questão aqui do consumo de energia da Fundação Getúlio Vargas. Passei essa daqui dos aparelhos que estavam em stand-by. Passei outros do Enem. Hoje a gente vai trabalhar outras questões do Enem. Mas a gente vai trabalhar primeiro essa parte básica aqui. Essa questão aqui de cálculo de placa de energia solar eu não passei para vocês, não é isso? Não, essa você não passou. Ótimo. Pronto, para a gente não ficar repetindo aqui questões, que eu não perdi o fio da meada. Então, veja bem. Essas questões, elas são importantes, desculpe, para vocês, porque isso daí é um assunto que está em evidência, tá certo? Hoje nós estamos trabalhando com produção extra de energia. Então, o governo acionou, devido à seca que nós atravessamos esse ano e o ano anterior, as hidrelétricas elas não estão dando conta de produzir a energia que nós consumimos no Brasil. Então, o Brasil hoje está abrindo mão de outras fontes de produção de energia. Então, o Brasil está produzindo energia eólica, energia termoelétrica, tá? Que é uma energia cara, e essa energia termoelétrica que é produzida, porque o Brasil ele tem as hidroelétricas e ele tem também disponível muitas termoelétricas. A energia eólica ainda está em introdução no Brasil. Então, você ainda tem poucos celeiros de produção de energia eólica, tá certo? Então, aos poucos, o Brasil está começando a instalar. Porém, existe agora no mercado inúmeras empresas que surgiram recentemente de fornecimento de instalação de energia solar residencial. Então, esse é um mercado que está em expansão. O Enem, ele já cobrou, vou mostrar para vocês aí na sequência, uma outra questão do Enem envolvendo esse conteúdo, essas placas de captação solar de células fotovoltaicas. Então,
esse é um assunto que está em evidência, está em destaque. Então, muito provavelmente, vai cair uma questão desse tipo aí no Enem, desse ano, tá certo? Por quê? O Enem, ele busca temas atuais, ele busca evidenciar fatos que estão ocorrendo naquele ano ou no ano anterior que ele foi elaborado. Então, muito provavelmente, isso daqui vai ser uma questão que será cobrada no Enem desse ano. Então, questões envolvendo energia solar. Já foi cobrado em anos anteriores, mas como esse ano é um mercado que está em ampla expansão devido a esses nossos problemas de produção de energia, tá? Isso pode ser cobrado em forma de questões para vocês. E como isso seria cobrado? Isso seria cobrado, desculpe, baseado no que a gente acabou de falar, de estudar, de energia, de potência, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo dessa Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que ele cobrou essa questão de placas solares, de energia solar, e depois eu vou mostrar para vocês uma do Enem, que também cobrou com relação a isso aqui. Então, vocês vão ver que, basicamente, a gente tem as mesmas características. Então, a energia solar é uma das fontes alternativas de energia utilizada pelo homem. A intensidade média anual de radiação solar na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é igual a 700 watts por metro quadrado, considerando 6 horas de radiação por dia. Então, nós temos aqui o valor da potência por metro quadrado de placa. 700 watts de potência por metro quadrado de placa é a intensidade de radiação anual, considerando 6 horas de radiação por dia, certo? Um equipamento de captação de energia solar para aquecer a água destinada ao consumo doméstico possui rendimento igual a 60%. Isto é, 60% da potência da radiação solar disponível é transformada em potência útil pelo equipamento. Considere que uma residência possui um desses equipamentos instalados, cuja área de captação de radiação solar é de 4 metros quadrados, e que toda a potência útil é consumida, tá? Então, toda a potência que está sendo utilizada é consumida. Se o custo... Desculpe. Se o custo de energia elétrica no local é de 60 centavos por quilowatt-hora, a média anual em 365 dias de economia nessa residência será de quanto? Então, veja bem. Nesse caso aqui, nós temos uma placa, tá? Ela tem 4 metros quadrados, e essa placa, com 4 metros quadrados, ela consegue captar 700 watts de potência por ano. Ele está pedindo a média de economia anual. Então, já está ano e ano. O que você vai fazer? O valor da economia será exatamente igual ao custo da quantidade de energia útil produzida pelo equipamento. Ou seja, o equipamento está produzindo uma quantidade de energia, certo? E essa quantidade de energia é justamente o que você vai deixar de consumir da Coelba, aqui no caso do Conquista, tá? Se fosse em Conquista. Você deixaria de consumir essa quantidade de energia. Então, por exemplo, vamos supor que essas 4 placas produzissem 100 kWh de energia, tá? Esses 100 kWh, ele estaria sendo deixado de ser consumido pela Coelba. Então, se a casa gastasse 250 kW de energia por mês e as placas produzissem 100, ela só ia consumir da Coelba 150 kWh. Estão entendendo o raciocínio? Então, a gente coloca a placa de energia solar na casa para quê? Para produzir energia e essa energia ser consumida pelos aparelhos e, consequentemente, reduzir o consumo de energia da Coelba, certo? Atualmente, a energia está tão cara na Coelba que o pessoal está colocando placa para suprir o consumo todo.
e aí eles estão até produzindo energia, está ficando com crédito, tá? Pode jogar para outra residência ou pode acumular esse crédito para utilizar depois, quando, por exemplo, agora nesse período que a gente tem dias nublados, o nível de radiação cai, e aí o tempo de radiação por dia vai diminuir, e aí, consequentemente, você vai ter menos produção. E aí você compensa com o que você já tem produzido, que você já tem de saldo lá. Tá certo? Mas daí, depois eu explico para vocês direitinho. Bom, então o que a gente precisa saber? Quanto de energia essas placas que ele tem de 4 metros quadrados vai produzir no ano. Porque é justamente isso que ele vai economizar. Certo? Então, vamos lá. Energia, quem é? Olha a potência aí que nós falamos. Potência é trabalho sobre tempo, ou energia sobre tempo. Energia, então, vai ser a potência vezes o tempo. Quem é a potência? Desculpe. Potência é de 700 watts por metro quadrado, certo? Bom, 700 watts por metro quadrado é o que produz uma placa de energia solar, tá? Então, você vai produzir 700 vezes 6 horas de radiação por dia, que ele falou aqui, ó. São 6 horas de radiação, vezes 365 dias, porque você quer um ano. Toda vez que ele falar um ano, você vai considerar 365 dias. Toda vez que ele falar um mês, tanto no vestibular ou do Enem, você vai considerar 30 dias, tá bom? Então, caso ele fale que o mês tem 31, ou que o ano é bissexto, aí você vai colocar os 366 ou 31 dias. Caso contrário, você vai utilizar esse padrão, 365 dias para um ano e 30 dias para um mês. Bom, 700 vezes 6 vezes 365 vai dar 1.533.000 watts por hora. Ou seja, 1.533 quilowatts por hora. Isso é a quantidade de energia que cada placa produz por metro quadrado. Qual vai ser a energia total que ele vai produzir? Ele tem 4 placas, ó. São 4 metros quadrados. Então, você vai pegar Ô, isso aqui e professor, multiplicar por 4. Sim, pode falar. por que você tirou esses 3 zeros do final de... Porque eu transformei de watts para quilowatts. Lembra que no Hum, início da aula eu falei que vocês vão usar muitos múltiplos? Porque, ó, eu estou pegando aqui 6 horas por dia só. Eu já estou produzindo 1.533.000. E eu só tenho 4 placas. Imagine uma indústria que tem 4.000 placas dessa para produzir energia para fazer seu maquinário funcionar. E ela recebe 10 horas de iluminação de radiação por dia. Imagina quantos milhões de watts ela vai produzir. Então, fica um número muito grande para você trabalhar. Aí você vai transformar em quilowatts-hora, tá? E aí você pega e divide por 1.000. 1 kW são 1.000 watts. Então, de watts para quilowatts, você vai dividir por 1.000. Então, você pega 1.533.000, divide por 1.000, fica 1.533 quilowatts. Certo? certo. Sempre Ô, que a gente professor, trabalhar com energia, as questões do Enem, de qualquer vestibular, o padrão vai estar em quilowatts-hora, tá? Que é a unidade padrão para a conta de energia. Então, quilowatts-hora vai ser a unidade padrão nessas questões. Arthur, tem uma pergunta, pode falar. por que você colocou só 6 horas? Não entendi. Por que só colocou 6 horas? Ah, tá. Isso aí foi da questão, Arthur. Ele falou que nessa cidade aqui, ele produz essa potência considerando apenas 6 horas de radiação, tá? Então, tem questões que ele vai mandar você considerar 10, 12 horas de radiação. A gente pode ter até 12 horas de radiação num dia, num dia de verão, sem nenhuma nuvem, tá? Mas isso depende da cidade, depende do período do ano, de uma série de características. Então, você não tem como adivinhar isso, ele tem que falar na questão, tá?
Então, nessa questão, ele falou que são 6 horas de radiação. Então, você vai ter que usar 6 horas aqui de radiação, tá bom? E aí, como são 4 placas e você calculou por metro quadrado, você vai multiplicar por 4 metros quadrados e você acha 6.132 kWh produzidos pelas 4 placas durante o ano. Aí que está o X da questão. O problema é que para aquecer a água destinada ao consumo doméstico, o rendimento é de 60%. Isto é, apenas 60% da potência da radiação disponível é transformada em potência útil. E a potência útil é toda consumida. Então, você não pode esquecer desse detalhe. A maioria pega aqui, 6.132 kWh, é o que as placas vão produzir por ano. Multiplica pelo custo de cada quilowatt-hora, que é de 60 centavos, ele passou aqui, e acha o valor da economia. Porém, vai estar errado. Por que vai estar errado, professor? Porque ele só utiliza 60% da energia produzida. Então, produziu 6.132 quilowatts, mas só utiliza 60% disso. Isso quer dizer o quê? Você vai ter que tirar 60% de 6.132 e acha a energia que é consumida, que é o que você deixa de pagar para a Coelba. 3.679,2 kWh. Essa é a quantidade de energia que você consome da placa solar, deixando de pagar na Coelba. Ou seja, você deixa de pagar 2.000, se o custo for de 60 centavos por quilowatt-hora, você deixa de pagar R$ 2.207 por ano, tá? De conta de luz. Logo, a resposta correta é letra A. A economia anual vai ser maior do que R$ 2.124. Entenderam essa questão? Sim. Tranquilo, gente? Então, veja bem. Questão típica de Enem e de vestibular, certo? Certo. Ana Luísa fez uma pergunta aqui, para resumir, são 2 fórmulas básicas e suas variantes. Exatamente. Você tem as 2 fórmulas básicas, que é de potência e de resistência, e as variantes dessas fórmulas. Se você dominar isso aí, dominar o raciocínio que eu estou mostrando para vocês aqui, observe que eu estou falando bem lentamente para mostrar para vocês o raciocínio da questão. Vocês pegando esse raciocínio dessas questões aqui, vocês vão responder qualquer questão do Enem envolvendo custo de energia, gasto de energia, consumo de energia. Que é tudo desse jeito aqui, tá certo? Então, como eu estava falando, Pedro, não tem nenhuma dúvida, tá tranquilo aí, né? O que a gente precisa fazer? Calcular através da potência o gasto de energia, né? Ou a produção de energia, nesse caso aqui, a produção de energia, que é o que vai deixar de ser gasto. Então, aqui ele está pedindo a economia, então você vai calcular o que vai deixar de ser gasto. Em outras questões, desculpe, ele pergunta qual vai ser a energia produzida. Aí você não precisa nem fazer o cálculo do custo. Então, tem várias adaptações nas questões, mas basicamente essa mesma coisa. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Essa aqui também eu não passei para vocês, não, né? Na maior parte das residências que dispõem de sistema de TV a cabo, o aparelho que decodifica o sinal permanece ligado sem interrupção, operando com a potência aproximada de 6 watts, mesmo quando a TV não está ligada. É o aparelhozinho da antena, né? Que fica ligado na tomada direta. O consumo de energia do decodificador durante 30 dias, um mês, seria equivalente a de uma lâmpada de 60 watts que permanece ligada sem interrupção durante quanto tempo? Aqui, o Enem também adora fazer esse tipo de questão, tá? Depois eu vou mostrar para vocês algumas questões desse tipo lá do Enem. O que acontece? Ele está falando que o codificador fica ligado direto durante um mês e ele tem potência de 6 watts. Ele quer saber
uma lâmpada de 60 watts ligada, desculpe, vai permanecer ligada por quanto tempo? Utilizando essa energia que o decodificador gastou. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso calcular a energia consumida pelo decodificador. Olha a fórmula de potência aí de novo. Energia, potência vezes tempo. E depois que eu calcular a energia, eu jogo na mesma fórmula, só que com a potência da lâmpada, para poder calcular o tempo que a lâmpada permanece ligada. Então, energia consumida pelo decodificador. São 6 watts de potência, vezes o tempo, que é de 24 horas, que ela fica ligada o dia todo, vezes 30 dias. 4.320 watts por hora, ou seja, 4,32 quilowatts, tá? E aí você pergunta o tempo de funcionamento da lâmpada para consumir essa energia. Então, só inverter a fórmula de potência, tempo é igual a energia sobre potência. Tempo vai ser energia 4.320 watts dividido por 60 watts, tá? Ah, professor, por que você não coloca 4,32 kWh? Porque a potência aqui está em watts. Então, eu uso watts por hora, tá bom? Se tivesse em quilowatts, a potência, eu poderia transformar aqui e utilizar para quilowatts-hora, tá ok? Então, o padrão é quilowatts-hora, mas como aqui ele está dando em watts, você deixa em watts, que já está na unidade equivalente. E aí Ia você multiplicar acha... por 3, Carlos? Oi? Ia multiplicar por 3, botar 3 zerinhos? Voltar a casa. No caso aqui, você ia dividir, igual eu fiz aqui em cima, ó. Eu peguei 1.533.000, dividi por 1.000, deu 1.533 kWh. Quando chegasse aqui, eu ia pegar 4.320, dividir por 1.000, 4,32, desculpe, kWh, tá? O padrão é 1.000, o parâmetro é 1.000, certo? 1 kW equivale a 1.000 watts. Então, aqui seria a mesma coisa. Você ia pegar e multiplicar por 1.000. Dividir, no caso aqui, está em watts por 1.000. Se tivesse em quilowatts, você ia multiplicar por 1.000. Desculpe. Então, você acha 72 horas. 72 horas, essa lâmpada fica ligada com essa energia que o decodificador gasta quando permanece ligada por 30 dias. Ou seja, você deixaria uma lâmpada funcionando 3 dias sem interrupção. Tá ok? Entenderam aí a questão? O raciocínio? Dúvidas? Tá de boa, né? Bom, essa eu já passei para vocês, questão do Enem. Essa também eu já passei. Essa aqui do Enem eu não passei. Confirma aí para mim. Passei essa de painel solar do Enem? Não, né? Não. Não. Ótimo. Meu objetivo hoje é isso aqui. Então, veja bem, ó. Essa é uma questão mais antiga do Enem. Não é uma questão tão recente assim. E eles já cobravam essa parte de energia solar que eu estou falando para vocês. Então, quer dizer, se antes, nos anos anteriores, já caíam, imagine agora que está em destaque. Então, vocês sabem, vocês que estão estudando, se preparando para o Enem, vocês devem ter observado que o Enem ele busca sempre atualizar as questões e puxar para temas atuais. Por isso que é muito importante que vocês leiam revistas, que vocês assistam a jornais, que vocês estejam informados do que está acontecendo atualmente no Brasil e no mundo, tá? Porque ele busca também os candidatos que estão bem informados sobre o que está acontecendo, tá? A informação é importante. Hoje, no mundo que nós vivemos hoje, que a informação é praticamente instantânea, uma pessoa bem informada, atualizada, ela tem grandes chances de obter sucesso em tudo que ela vai fazer, tá? Tanto na profissão, quanto nos estudos, até mesmo na diversão, na hora do lazer. Tá? Uma pessoa bem informada, ela sabe qual é
por exemplo, o melhor roteiro de viagem disponível para aquele momento. Estou falando isso, lógico, que fora da pandemia, né? Nós estamos vivendo um momento atípico. Mas quando tudo voltar ao normal, uma pessoa bem informada, ela sabe quais são os melhores hotéis, quais são os melhores agentes de viagem, qual a melhor forma de chegar no destino, qual as melhores atrações do destino. Então, até para diversão hoje, se a pessoa for bem informada, ela tem êxito. Então, vocês precisam estar atualizados, tá? Então, é chato. Só passa notícia ruim. Só passa notícia ruim, é chato. Mas, às vezes, tem fatores que são importantes. Por exemplo, hoje, nós sabemos que o Brasil não está produzindo energia suficiente para fornecer para a população em relação ao consumo que ela tem. Então, o governo autorizou o uso de energias alternativas e isso aumenta o custo. Então, a gente está pagando bandeira amarela e bandeira vermelha na conta de luz. A conta de luz no Brasil hoje está caríssima, tá? E isso é um fator que vai influenciar para vocês. Por quê? Porque, com certeza, você vai ter fontes alternativas de energia sendo cobradas em questões que eles vão jogar lá no Enem. Pode ser energia solar, pode ser energia termoelétrica, pode ser energia eólica. Tudo isso vai influenciar para vocês. Então, a informação é importante. Vendo aqui para essa questão do Enem, nós temos um painel de energia solar de área igual a 1 metro quadrado, produz cerca de 0,5 kWh por dia. Então, nessa daqui, ele deu a produção diária por 1 metro quadrado de placa solar. Tá? Então, a placa que está aqui no telhado, ela possui uma potência de 0,5 kWh por dia. Pensando nisso, o consumidor interessado nessa fonte de energia resolveu avaliar sua necessidade de consumo diário, que está listada na tabela abaixo. Então, observe, o Enem ele não vai dar quanto ele consome de energia tão facilmente assim. Ele vai pegar e passar a potência do aparelho e o tempo que você usa o aparelho para você calcular o gasto de energia. Se ele desse aqui, a residência gasta 200 kWh de energia por mês, era só você pegar e dividir pelo que produz a placa e acharia o número de placas. Isso aí é muito fácil, ele não vai fazer isso, tá? Então, ele dá aqui a potência e o tempo de uso diário. A partir desses dados, o número mínimo de painéis solares que esse consumidor precisa adquirir para fazer frente às suas necessidades de consumo diário de energia é de. Ou seja, os profissionais que vão hoje trabalhar com energia solar, eles precisam saber fazer esse cálculo para poder dimensionar e vender o número de placas corretas para o indivíduo instalar na sua casa e botar energia solar e funcionar e economizar energia. Já pensou, o cara gasta aqui, sei lá, 350 kWh de energia por mês. Aí o vendedor vai lá, manda ele botar 10 placas de energia solar, 10 painéis. Os 10 painéis não produzem 350, o cara vai continuar pagando energia para a Coelba. E aí ele vai ficar furioso, né? Porque pagou por um serviço que não está tendo retorno. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Primeiro, a gente precisa saber quanto essa residência consome de energia. Então, a gente precisa saber o consumo de energia dos aparelhos e somar tudo. Então, nós temos... Como é que a gente vai calcular o consumo de energia? A mesma coisa, a fórmula de potência. Energia é potência vezes tempo. A lâmpada, 0,1 kW, 10 horas por dia. Então, vai gastar 1 kWh por dia. A televisão, 0,1 kW, 8 horas por dia. Então, ela vai gastar 0 kWh por dia. A geladeira, 0,3 kW, fica ligada 24 horas. Então, gasta 7,2 kWh. E um ventilador de 0,125 kW durante 8 horas. Vai gastar 1 kWh. Isso quer dizer o quê? Que o consumo total de energia vai ser de 1 mais 0,8 mais 7,2 mais 1. 10 kWh por dia
Tá certo? Então, num dia, ele gasta 10 kWh. Por mês, ele vai gastar 300 kWh nessa residência. Porém, ele falou aqui que o painel ele produz meio kWh por dia. Já está por dia. Então, você vai avaliar o consumo diário e aí você pode dimensionar por dia mesmo. Não precisa calcular em cima dos 300. Tá certo? 300 kWh, que seria o consumo por mês. Se ele já está dando por dia, você calcula em cima do consumo diário. Ele poderia pegar essa questão e colocar aqui quanto ele produz por mês. Você vê que nessa questão de vestibular aqui, ó, que eu passei para vocês, ele passou quanto a placa produzia por ano. Ó, aliás, não, exatamente, a intensidade média anual de radiação por ano, tá certo? Então, ele pode fazer essas alterações. A questão é exatamente a mesma, a diferença é que você vai multiplicar por 30 e por 365, ou calcular por dia, mas aí você tem que prestar atenção no enunciado. E daí o X da questão. Olha o tamanho desse enunciado, dessa questão aqui de vestibular. Ela é basicamente pequena quando comparado aos enunciados das questões do Enem. Essa questão aqui do Enem tem um enunciado até pequeno, tá? Eu não me lembro se eu tirei na íntegra ou se eu resumi para vocês, mas eu acho que aqui eu peguei na íntegra. Então, é um caso raro, professor, uma questão do Enem com enunciado pequeno. Normalmente, eles colocam aqui diversas informações para confundir vocês. Então, você precisa interpretar bem a questão. Quem tem uma pergunta, pode falar aí. é porque você tinha dado uma questão para a gente com um reloginho, que era o reloginho de... Isso, de energia solar. De energia solar, não, desculpa, de Não, energia elétrica. Esse aqui. isso. Tu poderia só explicar de novo, porque eu acabei esquecendo. Posso. Não a Agora, questão, mas só a parte do relógio. aqui você tem a leitura atual e a leitura do mês passado. Você vai pegar aqui e medir com relação aos ponteiros. Quando o ponteiro passa, está entre um número e outro, você considera sempre o número anterior. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está entre 2 e 3. Então, você vai considerar 2, tá? Então, seria 2.000. Aqui está entre 6 e 5, vai considerar 5. Aqui está entre 7 e 6, você vai considerar 6. E aqui está entre 4 e 3, você vai considerar 3. Tá certo? Então, vai dar 2.563. Tá? 2.563 é a leitura do mês passado aqui, ó. 2.563. E do mês atual, tá entre 2 e 3, vai ser 2 também. Tá entre 7 e 8, você pega sempre o anterior, que é 7. Aqui está em cima do 8 e em cima do 3. Então, 2.783, que é o consumo atual. Você diminui do mês passado do atual, você tem quanto ele consumiu de energia no mês, 220 kWh por mês. Entendeu? Pronto, entendi sim. Obrigadão. Agora, hoje, Hélida, foi a Hélida que perguntou? Não está aparecendo Foi, não Hélida. para mim. Então, hoje é digital. Aí você tem, por exemplo, aqui um digitalzinho que aparece só o número, 555 kW, por exemplo. Aí o cara registrou do mês anterior, quando ele chega para ler a conta, ele pega 555, diminui do que estava no mês anterior, que ele já tem registrado lá no aparelhinho que ele tem, igual aparelho de cartão de crédito. E aí ele digita, já dá o consumo e já imprime a conta na hora. E já joga na caixa do correio para a gente pagar. Hoje está tudo digitalizado. Mas ainda tem muitas residências no Brasil que trabalham com esse sistema aqui, tá? Então, esse sistema aqui ainda é utilizado, por isso ele ainda pode ser cobrado. Ok? Bom, então aqui, ó, temos menos de 1 minuto. Eu calculei 10 kW, como cada painel possui meio kWh, é só você dividir 10 kW por meio, você vai ter o número de painéis. Então, você vai precisar de 20 painéis para poder produzir os 10 kWh por dia. Logo, a resposta é letra B de bola, tá? D, desculpe, de dado. D de dado. Beleza? Meus queridos, nosso tempo vai acabar. 8h20 a gente retorna com mais questões do Enem envolvendo esse conteúdo aí. Beleza?